Boa tarde, caríssimos irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez juntos nessa sexta-feira, nesse banquete de luz, com os nossos corações entrelaçados, nessa união fraterna. Muito obrigado pela presença de todos vocês, a todos os grupos que estão conosco, que aceitaram o convite dessa união. Muito obrigado. E a todos aqueles em todos os pontos da Terra, porque hoje não existe distância, né, que estão conosco. Nossa gratidão, nosso muito obrigado pela participação em ter vocês conosco aqui nessa sexta-feira, mais uma vez. Muito obrigado. Lembramos, então, a todos que queiram colocar água para fluidificar, que fique à vontade, né, se assim o desejarem. E com essa alegria de estarmos reunidos novamente em nome de Jesus, nós vamos, então, nos preparar para os trabalhos da noite. Vamos, então, acerenando os nossos corações para fazermos a oração de abertura e pedirmos a autorização para a nossa equipe espiritual para o início dos trabalhos. Senhor Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade, nesses momentos abençoados, com os nossos corações entrelaçados e abertos às luzes sublimes do amor divino, somos gratos pelo seu amparo. Ajuda-nos, Jesus, a aprendermos cada vez mais a alcançarmos a sua luz, a entendermos que também nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, velam por nós e que podemos ouvir a sua voz suave de inspiração a nos orientar, a nos guiar nossos passos, para percorrermos sempre os caminhos do amor, da justiça e da caridade. Ao nosso querido amigo e irmão Francisco de Assis, mentor de nossa casa, com a sua equipe, que está sempre conosco, que ele continue nos amparando com esse carinho, com esse amor, para que nós consigamos continuar esse caminho do bem a que nós nos propomos. Que Jesus nos abençoe a todos, que Jesus nos ampare sempre, que assim seja. Bem, amigos, hoje nós temos uma palestra muito interessante. Nós estamos muito alegres e felizes com a presença aqui da nossa Cristiane Beira, que veio nos presentear com essa palestra, cujo título é Tesouros Escondidos. Então, nós gostaríamos de deixar muito à vontade a Cristiane, que Jesus abençoe, e a palavra é sua. Fique à vontade, querida. Boa tarde ao Brasil, boa noite a vocês, queridos amigos da Europa e de outros lugares do mundo. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar nesse ambiente protegido espiritualmente, em que sempre buscamos essa união de almas, nessa busca pelo crescimento espiritual, pela proteção divina, pela presença amorosa dos benfeitores em nossas vidas, é sempre motivo de gratidão da nossa parte, poder fazer parte desses ambientes, desses encontros. Então, agradeço pelo convite. Eu gostaria de trazer uma reflexão a partir de uma lenda oriental. Conta essa historinha que existia um reino e onde o governante, o rei daquele lugar, ele procurava ser uma pessoa bastante aberta, bastante presente na vida de quem quer que desejasse estar um pouco ao seu lado, levar algum pedido. Então, não importava o dia, de segunda a segunda, ele dedicava algumas horas da sua manhã para audiências públicas. E ali ele atendia os pedidos, ele ouvia histórias e, na medida do possível, ele atendia às demandas do seu povo. Normalmente, as demandas eram muito parecidas, eram carências. Às vezes, as pessoas buscavam justiça para algum caso que tinha sido mal resolvido, outras vezes traziam o seu
buscava um pouco de conforto para sua dor. E assim ele atendia, todas as manhãs. E conta a história que um dia se aproximou dele uma figura meio enigmática. Parecia uma espécie de mágico, alguém um pouco diferente daquele lugar, daquele estilo de ser, daquele povoado. E essa pessoa, então, esse estrangeiro enigmático, se aproximou. A história conta que o rei já identificou ele na fila um pouco antes dele se aproximar e começou a imaginar o que seria esse estrangeiro, o que será que ele busca? Provavelmente vai vir me fazer algum pedido. O que será que ele precisa? O que ele vai me demandar? Quando esse mágico se aproxima, essa figura enigmática, ele pergunta: pois não, o que eu posso fazer por você? E o mágico diz assim: na verdade, é o que eu posso fazer por você. O mágico então estende a mão e oferece um presente. O rei, nesse momento, tem uma surpresa boa, agradável, e pensa assim: puxa, sou sempre eu que dou, sou sempre eu que tenho algo a oferecer, sou sempre eu que atendo, que acolho. E nesse momento, veja que interessante, alguém lembrou de mim e me trouxe um presente. Então, esse presente que estava bem embrulhado, ele abriu com bastante expectativa, e quando ele abre, ele percebe que era uma maçã. Era só uma maçã. O rei achou a princípio que seria uma piada, uma pegadinha, e mesmo sem entender o que aconteceu, resolveu manter a elegância. Agradeceu pela oferta, dispensou aquele estrangeiro e deu a maçã na mão do guarda e disse assim: jogue lá naquele quarto lá do fundo, jogue lá. Então o guarda obedeceu e o rei, meio contrariado, logo esqueceu aquela passagem e continuou atendendo. Mas esse encontro se repetiu por muito tempo, ao longo de 365 dias. Durante um ano, esse mágico voltou. E no segundo dia ele estava ali na fila. Quando o rei identificou, pensou consigo mesmo: ah, ele deve ter vindo se desculpar pela pegadinha, pela brincadeira de mau gosto. Mas então o estrangeiro se aproxima e diz: eu vim para te oferecer um presente. E aí o rei pensa: não é possível que ele vai fazer a mesma coisa. Está aqui seu presente, majestade. Abre as mãos. O rei recebe, já meio ressabiado, desembrulha o presente e percebe que tinha ali uma maçã. Mais uma maçã. O rei, de novo, com já uma expressão não muito amigável, agradece e dispensa. O estrangeiro chama o guarda e diz assim: sabe aquela sala lá do fundo? Pois é, jogue essa maçã para lá também. E isso foi se repetindo e o rei teve que lidar com essa contrariedade por todos os dias de um ano. Por um ano, esse estrangeiro veio e ofereceu-lhe um presente, um tesouro, que nada mais era do que uma maçã. E por 365 dias, o rei mandou que o guarda jogasse aquela maçã naquele quarto lá do fundo. O tempo passou, o estrangeiro não voltou mais, depois daquele período de 365 dias. Depois de muito tempo, um dia, o macaquinho de estimação da rainha, bastante peralta, andando, fugiu do lugar onde ficava e andando pelos lugares ali do grande castelo, ele descobriu aquele tal quarto lá no fundo e ele conseguiu entrar. Talvez pelo faro da maçã que estava apodrecendo, aquele cheiro adocicado, ele entrou. E o guarda que estava correndo atrás dele, por ordem da rainha, descobriu esse tal quarto lá no fundo. E entrou. E quando entrou, ele percebeu que o macaco havia dado uma dentada numa daquelas maçãs apodrecidas. E ele tinha dado uma dentada e descoberto uma coisa dentro.
O guarda consegue retirar do macaco e percebe que tinha uma grande gema preciosa, raríssima, uma joia. Ele então pensa, puxa, se existe uma pedra nessa primeira maçã, será que existe em outra também? Então ele abriu uma segunda maçã podre, existia outra pedra preciosa e ele descobriu uma terceira. E aí então, com um punhado de gemas preciosas na mão, ele correu e restos de maçã podre, ele correu para o rei e disse: olha, rei, o que o macaco descobriu? O rei então lembrou daquela figura enigmática que havia trazido tantas maçãs e foi investigar e percebeu que realmente em cada maçã trazida havia um tesouro escondido. Então, essa parábola, essa lenda oriental, ela vai servir para a gente de reflexão. Nós podemos olhar para ela de tantos jeitos, focando em tantos pontos de vista. Vamos então começar a pensar um pouquinho, trazendo como uma inspiração para nossa compreensão, para nossa reflexão de vida, para ver que tipo de entendimento a gente tira daí, com o objetivo de ampliar a consciência. Vamos fazer algumas perguntas. Primeira pergunta: por que será que o rei recebe aquele viajante, aquele estrangeiro, e fica contrariado quando recebe uma maçã de presente, ainda que fosse apenas uma maçã? Vai demorar para ele descobrir que tinha coisas além da maçã. Mas ainda que fosse uma maçã, por que será que contrariou tanto o rei? Ele se sentiu ofendido, ele ficou magoado com aquela postura, ele achou que estava sendo debochado, ele não entendia. Por que será que uma maçã tenha provocado isso naquele governante? Será que nós nos identificamos com essa figura? Existiu na sua vida, na minha, alguma situação em que a gente abriu as mãos para receber uma coisa que a gente julgou muito importante e que quando a gente recebeu, nós olhamos para aquilo, não entendemos nada e jogamos lá, naquele quarto lá do fundo? Outra pergunta: que seria esse quarto lá do fundo na minha vida? Será que eu tenho um quarto lá no fundo onde eu jogo tudo aquilo que não me agrada, que não me atende, que eu não gosto? Será que eu tenho também lidado com as coisas que me chegam e que me são desconfortáveis, não esperadas, que me frustram? O governante se frustrou. Por que o governante se frustrou? Porque ele estava ali com esse símbolo de poder. Ele estava ali como uma autoridade, identificado com essa posição. Eu sou o superior. Se eu sou o superior, olhe lá o que você vai me oferecer, não é qualquer coisa. Vocês conhecem na psique alguém que seja assim? Dentre os aspectos que formam nossa psique, qual deles é esse ser que se acha superior, que quer ser atendido, que gosta de destaque, que aguarda bons presentes, que não gosta de ser desafiado, que se frustra quando não recebe o que achou que merecia? Nós estamos falando do ego. Podemos imaginar simbolicamente. Esse ego inflado que se sente rei do mundo, que espera as pessoas virem pedir, porque afinal de contas eu tenho para oferecer, eu é que estou preparado para dar. E quando alguém me oferece algo, tem que ser de repente do meu jeito, de acordo com o que eu acho que eu mereço. Eu sou capaz, mais uma pergunta, de identificar as maçãs que me chegam, portando tesouros guardadinhos?
Será que eu tenho recebido maçãs na minha vida e não tenho sido capaz de olhar além do que o ego é capaz de entender? Será que as maçãs me chegam e eu enxergo só uma maçã? Joga lá no meu quartinho, lá do fundo, não quero ver isso. Vou fingir que isso não me aconteceu, vou fingir que isso não existe. Joga lá no fundo, deixa lá para apodrecer. Quando que nós lidamos com isso? Quando temos expectativas, quando temos pré-conceitos. Quando olhamos uma coisa antes de nos chegar e nós já sabemos o que ela vai ser. Vocês são assim? Esse ego que sabe tudo, que nem espera o final da história, que não se dá tempo de investigar um pouco mais, que não espera para olhar além das aparências. Ah, isso é uma maçã, não quero, mereço mais que isso. E acabo perdendo a chance de descobrir o que a maçã carrega. É isso que o rei não se perguntou. O que existe dentro do que eu sou capaz de enxergar? Eu enxergo uma maçã, mas será que ela é só uma maçã? Será que essa maçã não carrega algo dentro dela que pode me servir, que pode se tornar um tesouro em minha vida? Mais uma pergunta. Por que será que essa fábula escolhe a figura de um macaco como descobridor do tesouro que estava guardado? O rei não foi capaz de enxergar. Um macaco foi. Que macaco era esse na história? Na história, esse macaco era descrito como uma figura muito espontânea, muito natural. O macaco é um ser da natureza, esperto, ágil, brincalhão. Não parece uma figura até infantil? Um arteiro? Não parece que estamos falando de uma criança peralta que sai escondido, foge da mãe e vai vasculhar lugares que o adulto não iria? Não parece que nós estamos nos referindo a essa personagem pura, inocente, brincalhona, interessada, criativa, que pensa fora da caixa, que não se impacta com a aparência, que quer descobrir o que tem lá dentro. Aí a gente lembra de Jesus falando dessa figura. Deixai vir a mim os pequeninos, porque é para quem a eles se assemelha o reino de Deus. Bem-aventurados os simples, os pobres de espírito. É Jesus falando. Aquele que se acha muito, aquele que está com esse ego inflado. Aquele que pensa que sabe das coisas antes mesmo das coisas se mostrarem como são. Os preconceituosos, porque já tem um conceito antes da situação chegar, esses não conseguem atingir o reino de Deus, porque eles não têm, nas palavras de Jesus, olhos de ver. Eles não são capazes de enxergar com a alma, de deixar o aspecto infantil, no bom sentido, do inocente, do curioso, do espontâneo, do buscador, dessa figura arquetípica de quem quer, de quem procura, de quem não se contenta com as coisas aparentes, de quem quer saber o que tem dentro. Criança não é assim? Mas do que tem dentro. Quantas vezes as crianças desmontam um brinquedo novo porque elas querem descobrir o que tem dentro? E nós muitas vezes compramos algo e não brincamos ou desfrutamos porque não queremos que ela perca a aparência, precisa ficar novinho. Deixamos de aproveitar porque temos medo de perder a aparência que aquilo tem. Guardamos aquela roupa linda que nós compramos no armário para que ela não estrague. E aí, com o tempo, ela se estraga. E ela se estraga justamente porque não foi usada. A criança não. A criança, ela ganha a roupa
e ela quer usar no primeiro dia para brincar no parque. É esse aspecto. Cadê esse aspecto dentro de nós? Onde está em nós esse ser espontâneo que não acha que sabe tudo, mas que gosta de mergulhar para descobrir as coisas? Esse é o aspecto que o macaco carrega. É o aspecto de não se conformar com aquilo que parece ser. Essa parábola, ela nos traz esse convite para que nós não tenhamos tanta pressa em ter certeza das coisas, em afirmar que já sabemos o que vem, em nos impressionarmos com o casco, com a casca, com a roupa, com a superfície. Ela nos convida a olharmos um pouco mais para dentro da maçã, para dentro da gente mesmo, para termos um pouco menos de pressa em darmos nossa sentença. Isso não vale nada, joga lá para o fundo e deixa apodrecer. Será que temos nos identificado com isso? Lembra lá de Jesus, quando ele chama atenção para as aparências? Em muitos momentos, em muitas passagens, Jesus falou a respeito das aparências. E nos disse, por exemplo, como sepulcros, caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Poderíamos ter uma parábola em que o contrário acontecesse, em que o ego ou esse governante recebesse uma joia preciosa e, a princípio, ficasse encantado com ela, se deliciasse. Isso é que um governante merece receber. Agora sim alguém chega para me oferecer um presente que eu mereço ter. E aí ele recebe esse aparente presente que está à sua altura, mas depois ele vai descobrir, como Jesus disse, que poderia lá dentro ter algo como um sepulcro caiado, bonitinho por fora, branquinho, mas carregando podridão dentro. Como a gente confunde esses dois aspectos? Quantas vezes aquilo que para a gente é puro, na verdade, é um ninho de podridão? E quantas vezes aquilo que a gente enxerga como podre, na verdade, carrega grandes tesouros e ensinamentos? Será que nós estamos na nossa vida nos deixando arrastar por essas pré-opiniões e não damos tempo de enxergar o que aquele momento me traz, o que aquela oportunidade carrega, o que aquele acontecimento que tem uma aparência boa, mas que nem sempre é, ou que tem uma aparência horrível, mas que às vezes é o que eu mais preciso, então vai ser para mim o tesouro mais precioso da minha vida. Para eu conseguir enxergar desse jeito, eu preciso ter esse olhar que ultrapassa o ego. Eu preciso ser capaz de enxergar além, de ter um ponto de vista um pouco mais amplo a respeito daquilo que a gente tem observado. Vamos trazer, então, isso para a nossa vida. Vamos tentar imaginar quando nós somos esses governantes. Em que momento que nós recebemos e enxergamos as coisas que nos chegam com pouco caso? Pode ser que, por exemplo, na área da saúde. Então, na área da saúde, alguém me convida para alguma coisa, algo do tipo: você aceita acordar às 5:30 da manhã para fazer academia comigo? Porque eu só posso fazer academia às 6. Eu não consigo depois disso, mas eu queria tanto uma parceria para uma estimular a outra. O que você acha? Topa vir comigo às 6 da manhã para a academia? Será que eu posso estar ali como o governante que imaginou que receberia um convite um pouquinho melhor que esse e fica muito bravo com essa ideia e dá um sorrisinho, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Pego a minha maçã e jogo lá no fundo e não quero mais saber, finge que não existe. Será que isso depois não passa o tempo? E lá na frente,
Porque é assim, né? A academia, a gente quer o efeito imediato, que é o músculo bonito para chamar a atenção da aparência. Mas o legal da atividade física é ao longo dos anos, quando você chega já numa certa idade no médico e ele diz assim: olha, o que você teve só não foi pior graças aos 20 anos que você faz de atividade física. Talvez vai demorar 20 anos para eu descobrir o benefício que foi de eu ter aceitado aquele convite para acordar às 6 da manhã. Por eu ter aceitado a maçã e não ter brigado com ela, mandado jogá-la longe. Por eu ter aceitado, porque se eu aceitasse, eu comeria a maçã. E eu descobriria o que tinha guardado lá dentro de tesouro. Como eu joguei fora, eu me distanciei, perdi a chance de entender que oportunidade a maçã me carregava. Então, na saúde, quantas vezes nós recebemos convites ou presentes como esse, que vem na forma de algo que não me interessa, que não me agrada, que eu acho que não está na minha altura, que me dá inclusive raiva da forma como a pessoa me convida para uma coisa dessa. Ou alguém dentro de casa fala assim: e se a gente parasse um pouquinho com esse tanto de doce que nós comemos? E a gente se sente ofendido, pois é a única coisa boa que existe na minha vida é isso. E você vai querer tirar de mim? Então, de novo, menos pressa em tirar conclusões. Lembra do rei que jogou fora a maçã e se pergunta: será? Será que eu estou recebendo uma maçã e não estou identificando? Será que daqui um tempo eu vou descobrir que aquele convite tinha sido uma pedra preciosa escondido numa aparência que eu não identifiquei? Para cada convite que a vida traz, para cada oportunidade que nos chega, a gente deveria se posicionar na condição de observadores e não de reis que se acham merecedores de algo e que não quer saber se acontecer alguma coisa diferente daquilo, descarta. Tudo aquilo que eu acho que não está na minha altura, eu não quero. E eu vou perdendo chance de descobrir tantos tesouros. E na área do relacionamento, quais são as maçãs que podem estar nos chegando e que nós não estamos sabendo valorizar? De repente, um amigo nos convida. Eu preciso ir para um lugar, fazer um trabalho. Você não pode me acompanhar para eu não ir sozinho? E a gente fala: ai, presente de grego, olha a maçã chegando, joga fora lá no fundo, finge que não aconteceu e deixa que eu quero esquecer. Será que esse passeio de mico, né, esse programa de grego, esse convite ruim, não vai ser justamente uma porta para grandes transformações que vierem a se operar em mim? Será que não vai ser a grande oportunidade que eu vou ter de descobrir coisas? Eu não sei o que me espera. Eu não sei o que me aguarda nesse lugar chato que meu amigo me convidou para ir com ele porque ele não quer ir sozinho. Como é que eu vou saber? Eu só vou saber depois que o tempo passar. O rei só descobriu com o tempo. Não dá também para a gente sair aceitando todos os convites e entendendo que tudo é maçã com tesouro escondido, porque a gente pode desfocar da nossa verdadeira tarefa. Então também não é por aí. E é justamente a busca por esse equilíbrio entre identificar o que vale a pena ser buscado no sentido de vou aceitar esse convite, quero olhar mais de perto. Não dá para aceitar tudo, mas também não dá para a gente imaginar que sabe tudo. E tudo aquilo que não chegar com uma aparência muito convidativa, eu jogo lá no quarto do fundo e perco muitas oportunidades. E a gente pode fazer essa analogia com muitas outras coisas. A gente pode pensar no nosso trabalho. Quando a gente recebe aquele convite que a gente fala: ah, meu Deus, tinha que pedir justo para mim isso. É uma coisa que não vai me compensar. Ele está pedindo para mim quase que um sacrifício. De novo, é o governante que acha que merece mais do que aquilo e que sabe tudo. E será que não existe um tesouro escondido nesse convite? Nesse convite chato, de novo, nesse convite que não me parece nada
confortável, que não me é agradável? Será que eu não vou ter alguma experiência ao executar aquilo, mesmo contra a minha vontade egóica? E então não vou descobrir coisas interessantes? Todos nós sabemos que muitas vezes aquela experiência que aparentemente era ruim era só uma maçã. Com o tempo se mostrou um tesouro escondido com aparência de só uma maçã. Jesus já foi esse mensageiro chato que veio para o mundo provocar com presentes esquisitos. Vamos imaginar Galileia, Jerusalém, lá na época de Jesus. Vamos imaginar os costumes e vamos imaginar a religião predominante. Vamos lembrar ali dos hebreus, né? E eles com os seus ritos e com sua forma de se expressar em termos de religião. E de repente aqueles sacerdotes que tinham todos os seus ritos já prontos, a sua forma de se comunicar com Deus, a sua forma de esclarecer os seus seguidores, e de repente aparece alguém, um estrangeiro. E esse estrangeiro chega trazendo uma maçã chata que incomodava. E ninguém entendia, desses que eram ego inflado. Mas tinha as figuras daqueles simples, ignorantes, crianças, macaquinhos peraltas, curiosos, que eles não se importavam com a aparência da maçã. E eles falavam: eu quero morder essa maçã, eu quero saber o que tem aí dentro. Eram esses curiosos, despojados de valores do ego, que buscavam Jesus, que valorizavam aquele estrangeiro. Aquelas figuras farisaicas que sabiam tudo, não tinham olhos de ver. Então, quando Jesus aparecia, era aquele ser que incomodava. E Jesus trazia, e o que eles faziam com isso? Joga lá no fundo, joga lá longe, não quero ver isso, não aceito. Mas Jesus continuou vindo, Jesus continuou presente, e Jesus continuou mostrando. Eles não foram tão elegantes quanto o rei. Eles não conseguiram se segurar como o rei conseguiu. Fazer carinha de quem estava feliz, como quem estava, ai, tá tudo bem, mesmo que por dentro eles estivessem se remoendo. Aqueles fariseus não conseguiram. Eles não deram conta de disfarçar o quanto aquele estrangeiro os incomodava. Então, o rei permitiu que esse estrangeiro fizesse o papel dele e seguisse seu caminho. Os fariseus não. Eles conseguiram arquitetar um plano para mandar prender e mandar matar aquele estrangeiro que insistia em trazer maçãs. Eles não queriam essas maçãs, eles queriam gemas preciosas, eles queriam rituais, eles queriam a tradição, eles queriam a aparência. Eles queriam a aparência. E o que Jesus dava? Uma maçã. Mas que quem tinha olhos de ver enxergava o quanto ela carregava de preciosidade no seu interno. Eles, hipócritas, eles queriam a aparência, eles não podiam lidar com alguém que não subia lá no púlpito para fazer discursos, que não compactuava com aqueles rituais que mais distanciavam de Deus do que aproximavam. Aquele estrangeiro incomodou. Esse estrangeiro trouxe para a gente 3 anos, não foi um, de pérolas diárias, de ensinos diários. Nós temos à nossa disposição um quarto completo com essas preciosidades. Muitos de nós ainda nem mordeu a primeira maçã. O quarto está lá, a maçã está apodrecendo. Quando a gente experimenta a primeira dentada e a gente descobre o quanto é precioso
aquele ensino de Jesus que tem uma aparência de simples, mas que carrega um grande tesouro. Aí nós ficamos ansiosos. A gente quer a próxima maçã, a próxima maçã, a próxima maçã, e até hoje a gente abre o Evangelho e nós falamos: nossa, tem um trecho lá que eu nunca tinha lido. Tinha uma maçã ainda que eu não tinha percebido. Ainda tem ensinos do Mestre que até hoje nós não conseguimos, na profundidade, compreender o quanto é valoroso. Precisa de amadurecimento um pouco maior, precisa de um pouco mais de experiências. Então, quando nós ficamos esperando na nossa vida grandes acontecimentos, quando nós acreditamos que existem esses milagres rápidos que conseguem me transformar em alguém de hoje para amanhã, quando a gente acha que coisas que são realmente impactantes na nossa vida só se forem coisas grandiosas, super cursos, né? Vou fazer um curso não sei onde que custa não sei quanto, ou que precisa de uma dieta que é uma dieta que só acha não sei o quê, ou que o meu trabalho só tem valor se eu tiver na posição X da hierarquia Y. Sou eu, governante, deixando passar as maçãs preciosas que carregam tesouros no seu conteúdo. Quando a gente é mais maduro espiritualmente, a gente percebe o quanto as coisas mais valorosas estão justamente nas coisas simples, nas sutilezas da vida, naquilo que é quase insignificante. Porque o que é insignificante? Insignificante, para eu dizer que algo é insignificante, é preciso que eu faça um juízo de valores e diga: isso não vale nada, isso não tem valor. E quem gosta de fazer juízo de valores? Quem gosta de categorizar e falar isso não presta, isso é bom? É o ego. Porque para o espírito, para o self, cada experiência é riquíssima. Cada experiência é importantíssima. E pode gerar transformação se for bem experimentada. O ego é que gosta de categorizar e dizer: essa experiência eu gosto, aquela experiência eu não gosto. Para o espírito, todas transformam. Não existe na Terra nada que não tenha um fim útil, não tem nada que eu passe que não tenha um motivo e um propósito para eu passar. Mas o ego não gosta do que dói, o ego não gosta do que acaba e é gostoso, o ego não gosta do que ele queria ter e não alcança, o ego não gosta de nada que os outros falem que é ruim. O ego gosta do quê? De coisas que impressionam, que fascinam, que conquistam curtidas, que fazem inveja. Maçã? Não. Maçã não. E para o espírito? Qualquer experiência que me promova progresso espiritual é o que eu preciso. Eu valorizo. Pode ser maçã, pode ser limão, pode ser até jiló, porque eu conheço até quem gosta de jiló. Tudo pode ser oportunidade de crescimento. Se eu enxergo com esse olhar espiritual, se eu enxergo com esse ponto de vista mais amplo. Quando eu vou categorizar, lembra disso. Quando eu vou dizer se isso é gostoso, faz bem, é bom, cuidado para não estar falando com a voz egóica, porque o ego não é que ele seja ruim, é que ele só reconhece o que é material. Ele não consegue identificar o aspecto espiritual. Para isso eu preciso ouvir a voz. Lá do fundo, onde está o self, é lá que eu sou capaz de identificar o quanto as coisas são preciosas na minha vida, o quanto cada oportunidade traz consigo um degrau a mais na escada que me leva ao progresso. O ego só quer desfrutar, curtir, ganhar. O self aceita. Então, quando a gente faz aquela brincadeira, ai, não sei como que eu, lá no plano espiritual, por que eu entrei na fila X? A gente adora fazer essa brincadeira, né? Você não estava na cabeça quando eu entrei na fila dos, né? E aí eu costumo falar, é porque lá, quando você estava se preparando para vir, não era o ego,
que estava escolhendo, graças a Deus. Senão todo mundo aqui seria rico, famoso, bonito, né? Quem escolhe lá é o self, ele escolhe o que precisa acontecer. Ele escolhe o que é necessário. Quando a gente é mãe, pai, a gente atende todos os pedidos dos filhos? Os desejos? Não, pelo menos não deveríamos. Por que a gente não atende? Se eu posso atender, se eu tenho condição de atender, se ele vai ficar alegrinho, ele vai ficar muito bem, por que eu não atendo? Porque nem todos os desejos dele fazem bem para ele. Geram progresso, geram crescimento, fazem com que ele se desenvolva bem. Eu sei que tem coisas que o meu coração vai ficar apertado e eu vou falar não, porque eu sei que para ele vai ser melhor o não. Pois é a gente aqui na Terra. E é esse o convite é para ampliar o ponto de vista para além do que parece, para além da aparência. Para enxergar o que tem dentro, a gente só se importa com o que tem de casca. Nós estamos muito identificados com nossa persona ou com nossas personas. Nós estamos muito voltados para aquilo que nós aparentamos, que as coisas aparentam. Temos dedicado pouco tempo para mergulhar e saber o que tem por trás, o que tem por dentro, o que tem no fundo, o que tem antes. É isso que é mais importante e impactante do que as coisas que nós lemos como parece que é. Aparência é ego e é persona. Juntai tesouros no céu. Que tesouros do céu que eu desfruto aqui na terra não são aqueles que ficam aqui de aparência, de interesse do ego. São aqueles que me fazem crescer, que me fazem evoluir. Existe um trecho em que Joana de Ângeles nos chama no livro Vida, Desafios e Soluções, que eu separei porque vale a pena ser visto. Então, ela fala a respeito dos que estão dormindo. Então, ela leva para ela interpreta essa reflexão que nós estamos fazendo. Ela nos convida a pensar assim: tem pessoas, como o rei, que na verdade estão dormindo. Ela fala de consciência de sono. E aí elas estão dormindo. Às vezes ela fala como se fossem mortos. Mortos que circulam, que andam. Elas existem, mas elas não vivem. Então, esse rei da história, muitas vezes, ele pode ser visto como essa pessoa que está dormindo. A gente acorda. Isso não é só uma maçã, presta atenção. Não seja rápido em julgar o que está acontecendo. Dá um tempo que o tesouro aparece. Então, Joana diz assim: transitam pelo mundo os mortos para as emoções superiores. Aguenta, porque é a Joana. Joana, a gente sabe que ela vem que vem, né? Transitam pelo mundo os mortos para as emoções superiores, encharcados das paixões, a que se aferram em terrível estado de intoxicação, padecendo-lhes as injunções martirizantes. Olha só, gente, são cadáveres que respiram. Em uma alegoria evangélica, sempre que convidados ao direcionamento superior, aos ideais de enobrecimento, ao agigantamento dos valores éticos, sempre que uma maçã aparece, escusam-se e recusam cooperar, afirmando que a vida tem outros objetivos. Joga isso lá no fundo, isso não vale nada. Isso não é o que eu queria. Isso não serve. Se dedicam, né, se empanturram de alimentos e de gozos, mas todos passageiros, e logo estão novamente esfaimados e vazios, porque estão preocupados com as coisas que passam. O seu despertar, segundo Joana, é sempre doloroso, porque lhes torna difícil abandonar os hábitos doentios e adotar novos comportamentos que a princípio se fazem incomuns, incompletos, sem sentido.
Ela convida, então, ao despertar da consciência. E esse despertar da consciência é justamente enxergar além do ego. É lembrar que nós somos espíritos também. E que podemos avaliar as situações que nos envolvem com o olhar do espírito. Isso que acabou de me acontecer. É chato, merece desconsideração, joga lá, deixa passar? Ou olha para isso, parece pequeno, parece bobo, parece sem valor, será que é? Será que essa não é justamente a experiência que eu preciso? Simples. Jesus foi simples, por isso que não foi identificado pelos poderosos, porque ele não chegou com aparência exterior. Pegadinha, só quem descobriu Jesus, aqueles como as crianças simples, ignorantes, abertos, aqueles que eram capazes de enxergar tesouros escondidos. Você tem esse olhar que é capaz de enxergar tesouro escondido em aparência de simples, de pouco, daquilo que na terra se diz bobagem, isso não tem valor? Fica então essa reflexão para que a gente se ponha um pouco no lugar desse rei, um pouco no lugar do macaco, um pouco no lugar desse que convida com maçã outras pessoas para vir descobrir o que tem de tesouros por ali. Eu encerro então, para depois a gente deixar uns minutinhos para que a gente possa conversar um pouquinho a respeito desse embate entre ego e self, e Joana nos convida à integração do eixo. Ela jamais fala, e nem a própria psicologia junguiana, que o ego tem que ser desconsiderado, destronado. Destronado, sim, porque ele não é o dono da casa psíquica. Ele é o administrador, ele é o mordomo, o gestor. O self, o ser imortal, esse sim é o dono da casa. Então a proposta é de integração, é que o ego entre mais em contato com o self, permita mais ouvir a voz do espírito, a gente chama a voz da consciência. Isso é despertar da consciência, segundo Joana de Ângeles. Despertar da consciência, acorda esses que ela chama de cadáveres que estão transitando. É esse convite, acorda, desperta, presta atenção, a vida não é só essa que você é capaz de enxergar. Olhe para cada detalhe, valorize cada momento, cada coisa sutil e simples. Ela pode ser uma maçã na sua vida, carregando um grande tesouro, e você pode deixar passar. Então precisa desenvolver esses olhos de ver. Tem uma carta de Paulo aos Romanos, muito linda, e eu gostaria de encerrar a nossa reflexão com ela. Ele diz assim: e isto eu digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, nem em invejas. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Olha que lindo isso. Parece que Paulo escreveu para esses dias que estamos vivendo. Esses dias são muito determinantes na nossa jornada de espírito. Mais do que nunca na nossa atual reencarnação, precisamos tanto da atenção, da vigilância, do vigiai e orai. Nós sabemos das influências, nós sabemos que estão acontecendo, as influências espirituais. Nós sabemos da psicosfera pesada que estamos vivendo, criando, que faz parte do momento, das emoções turbulentas, dos acontecimentos.
Então, mais do que nunca, precisamos estar desperto e nos preparando, exatamente como essa parábola do grande banquete, né, do festim de bodas, porque às vezes a gente pode ter feito tudo e de repente a gente chega ali e a gente é convidado a se retirar porque não estava com as vestes nupciais. Ou a parábola das 10 virgens, elas fazem todo esse caminho, elas vão com as lamparinas, elas esperam o noivo chamar, mas elas adormecem. Elas adormecem. Joana de Ângeles, Paulo, desperta. Quando o noivo chama e abre as portas para que elas entrem, elas acordam e elas haviam percebido que a lamparina havia apagado. Não tinha alimento, não tinha essência, não tinha combustível para manter essa chama da fé viva. E elas perdem a oportunidade. É momento crucial em termos de oportunidade. Muita atenção. Precisamos dar tempo suficiente para identificarmos o contexto, para que não joguemos maçã importante para nossa evolução, perdendo chance. Então, vigiai e orai. Esse momento é muito conturbado, precisa de muita atenção. Vamos então agora bater um papo e eu já começo com a Elsa. Boa tarde, querida irmã. Obrigada pela sua pergunta. Por que fazemos o que não queremos, né? Paulo de novo. E me chateio porque fiz o que não queria, porque não fiz o que eu queria, né? Como aprumar esse ego danadinho. Muito obrigada. Exatamente esse alinhamento que nós devemos buscar pelo livre-arbítrio. Exatamente esse alinhamento que é o progresso espiritual. Isso que vive através de mim, sem que eu queira, nós chamamos de complexos na linguagem junguiana e na linguagem de Joana de Ângeles. São registros que estão guardados em nosso inconsciente. São padrões repetitivos. Na linguagem espírita, os nossos atavismos do passado, nossas tendências, nossas paixões, nossos vícios. Nós não nascemos quando nós chegamos aqui. Nós não chegamos zerados. Nós carregamos nossas bagagens do passado. Essas bagagens, elas têm vida e elas pulam na nossa vida, elas tomam conta da gente quando a gente menos espera. Então eu falei para mim mesma, nunca mais vou falar assim com uma pessoa. De repente eu me vejo numa situação e eu falo exatamente aquilo que eu jurei que eu não ia mais falar. Por quê? Porque isso eu tenho feito, é um padrão repetitivo, é um automatismo que eu carrego, e isso é vivo. Ele é quase que, ele é acutucado e ele toma vida, ele vive através de mim, ele rouba a minha consciência, ele toma conta do meu ego. Então eu vejo uma situação lá fora, essa situação ela dispara um automatismo meu, um atavismo, um complexo, e ele constela em mim, e eu passo a falar o que eu não queria, eu passo a não fazer o que eu deveria, o que eu jurei que eu faria. Como é que eu lido para que isso vá se esgotando? Porque Paulo fala, o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero fazer, esse eu faço. Depois ele entra num processo, numa jornada heróica, de transformação pessoal. E ele vai, e ele busca, e ele tenta, e ele vigia, e ele tenta se habituar, e ele prega, e ele cuida. E ao longo da sua existência, no final ele diz assim, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ele já estava no automático, cristianizado, cristificado. Ele podia liberar, já não, nem sou eu quem vive. Quer dizer, esse ego meu que me atrapalhava, ele integrou. Ele está harmonizado agora. Eu posso relaxar que os meus conteúdos, os meus padrões, eles surgem automáticos agora, já no novo modelo, no homem novo, que no Espiritismo a gente costuma usar. Então, como é que eu faço para esse eixo se alinhar, de forma que eu consiga ser automática cada vez mais
coerente com os meus princípios e com as minhas crenças, iluminando minhas sombras, aceitando as minhas sombras, os meus conflitos, os meus vícios de caráter, prestando atenção neles, tomando consciência, olha, eu de novo, puxa, eu já estou percebendo que toda vez que entra nesse assunto eu acabo sendo grossa, eu acabo ofendendo. Isso é se conhecer, essa é a reforma íntima do Espiritismo. É projetar luz na sombra, significa eu vou identificar em mim o que eu carrego, para que isso se desarme, não fique mais um padrão automático. Para que eu perceba, olha o meu padrão vindo, não, para, eu consegui refrear. Tá vendo? Consegui evoluir. E daqui a pouco eu vou instalando um novo hábito no lugar, porque eu quero, porque eu insisto, porque eu me esforço, porque eu presto atenção, trago consciência. E é toda uma jornada que leva vidas para acontecer. Por isso que no Espiritismo a gente fala, reconhece-se o verdadeiro espírita por esse esforço que ele emprega em se reformar, em se transformar, em identificar os seus vícios para substituí-los por novos comportamentos. Então, é uma jornada como a de Paulo. Elza, espero que eu tenha esclarecido, senão você pergunta de novo. Depressão, olha que pergunta boa. Depressão pode ser ego falando, não aceitando nossa humanidade? Sim. Depressão pode ser muitas coisas, mas pode também ser um ego que está resistente a uma realidade. E é como se ele falasse, se for desse jeito também não quero, não brinco mais, eu vou ficar muito bravo, e vou ficar muito triste, e vou sentar e chorar. Pode ser também, mas pode ser muitas outras coisas. Depressão tem a ver com voltar-se para dentro, é um convite para que nós mergulhemos nesse mundo interno. Então, na linguagem junguiana, a gente costuma, inclusive, dizer que a depressão, ela é um convite para uma terapia. Ela é um convite para que nos reconheçamos. Joana de Ângeles fala do deserto. E é uma passagem linda, porque ela fala, já não devemos mais buscar os desertos geográficos, como os essênios fizeram, Jesus fez, como o próprio Paulo também fez. Já estamos precisando conquistar o mundo de dentro. Então, o nosso deserto que devemos buscar é esse deserto de dentro. O que é entrar no deserto de dentro, ficar sozinha, aguentar a solitude, enfrentar as questões que surgirem nesse lugar tão lá dentro, se não é isso uma aparência de depressão. Então, a depressão patológica, ela tem sim um viés até psiquiátrico que precisa ser visto. Mas muitas depressões que nós estamos vendo hoje, elas não são depressões. Elas são estados de alma, de self, pedindo atenção, vem para dentro. Como a nossa sociedade julga que o que é legal, saudável, bonito é balada, festa, purpurina, curtida, selfie, viagem, reunião, é o mundo de fora, de fora, de fora, de fora, de fora. Aí, de repente, o meu selfie fala assim, Cris, para um pouquinho essa agitação, que eu tô precisando resolver uma coisa, vem pra cá. E ele me chama e eu vou para dentro. E eu fico assim, quieta comigo, triste, estranha, querendo ficar só. E aí, tá em depressão. Vai tomar remédio para sair, porque você tem que estar feliz, você tem que estar vibrando, você tem que estar na festa, você tem que estar na balada. Então, muito é a nossa sociedade não permitindo que a gente faça o que é natural. Que é altos e baixos. Tem hora que eu tô no auge da alegria, tem hora que eu tô no auge da tristeza. Ok. É natural. Os altos e baixos fazem parte. Cuidado, então, com essa pressa de falar em depressão. Será que não é só uma fase de transição em que o seu inconsciente está te pedindo, vem para cá, tem coisas aqui dentro que precisam ser vistas. Esquece um pouco o mundo lá fora, vamos resolver aqui dentro? E depois que eu olho para dentro, que eu me permito sentir, que eu deixo ver o que aparece de pensamentos, eu vivo. A gente precisa desfrutar desse estado, para que a gente possa, então, se transformar. Então, cuidado com aquilo que tem chamado de depressão. Às vezes só é uma fase.
que requer o mundo interno presente, atenção para dentro, para que haja uma transformação. Como se eu fosse uma lagarta que entra num casulo para depois virar borboleta. Não precisa dar remédio para a lagarta. Não precisa querer abrir aquele casulo para tirar ela lá de dentro. Faz parte, deixa ela quietinha lá um pouco, que daqui a pouco ela sai transformada, ela vai poder voar. Pelo que eu entendi, nós estamos finalizando. Espiritismo, Deus, ciência, filosofia, religião. Ele é um rapaz muito bom, mas às vezes, né, não tenho muita paciência. Fui no centro espírita, falaram que quando ele reencarnou, ele sabia, agora ele esqueceu. Bom, Sandra, você faz o que te cabe fazer. Eu não sei a idade dele, não sei se você falou, não prestei atenção, mas você faz o que te cabe fazer. E o que te cabe fazer? Convidar, esclarecer, mas sempre na medida, sabe? Respeita um pouco. Agora, sabe uma coisa muito boa que como mãe você pode fazer e que te cabe, que tem um poder enorme? É o poder da oração. Ora muito, sabe aquela oração de ajoelha, simbolicamente falando? E chama e pede. O poder de uma mãe que ora é milagroso. Então, ora, peça proteção, confia. Antes dele ser seu filho, ele é filho de Deus. Mas continua fazendo os seus convites, sem ser impositiva, porque isso também não adianta. Mas vai contando para ele das suas experiências, do quanto que isso te mexeu, o que isso te provocou. Compartilha suas histórias de vidas. E aguarda confiante, né? E talvez ele precise de algum convite um pouco mais doído para cair em si e relembrar do compromisso que assumiu. Isso é viver, é a gente admitir que temos livre-arbítrio. Enquanto nós mandamos no filho no sentido de sou responsável por você, vem cá, é muito fácil, né? Eu falei isso para os meus aqui, que já estão todos adultos. Ai, que delícia quando vocês tinham 6 anos, que eu só chamava e vocês obedeciam, né? Hoje a gente tem que negociar, a gente tem que ouvir. Ouve dele porque que ele não gosta, permita que ele fale o que não está legal, de repente tem procedência o que ele está falando e você consegue ajustar o meio termo, então não precisa ir no centro, a gente faz o evangelho em casa por um tempo, né? Vai negociando, confia, não fique aflita, não ache que é o fim do mundo, permita que o tempo apareça, né? E respeite que às vezes a gente vai precisar de um tombo, de uma dor, para poder acordar, né? Mas confia, traz Deus para ser seu parceiro nessa obra, que é dele, na verdade, né? Bom, aí, Gilson, vocês, Maurício, seu Pedro, me sinalizem se a gente já vai para a oração, se a gente tem mais perguntas. Se não tem mais nenhuma pergunta, nós poderíamos dar continuidade, né? Eu só gostaria de fazer aqui uma observação, se você me permitir, Cris. A doutrina espírita nos diz que o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade, né? Isso que você falou com relação a esses tesouros que nós deixamos passar, que a vida nos oferece e nós não, por uma razão ou outra, não conseguimos, né? Apanhar no sentido positivo para poder com esse aproveitamento, né? Então, isso naturalmente eu acho que tem muito a ver com o conhece a ti mesmo, né? O que Sim, você acha, né? sim, exatamente. É aquela passagem, né, de Santo Agostinho, 919A, quando ele propõe essa imersão para dentro de si, vasculhando o nosso coração para descobrir o que tem nele, né? Então, fazei como eu fazia quando estava aí, e ao final de cada dia passava em revista os acontecimentos, me perguntava se eu tinha feito todo o bem que eu poderia, se eu não tinha feito, por que eu não tinha feito, se eu tinha feito alguma coisa que tivesse magoado alguém. É essa autoanálise, é observar. Essa sim é a reforma íntima, né? O autoconhecimento, seu Pedro. Muito bem.
Muito interessante, porque assim se pode aproveitar dessas maçãs, né, entre aspas, simbolicamente, para poder aproveitar essas oportunidades de crescimento, né? Muito, muito elucidativo, muito profundo, muito amplo essas orientações. E nós só temos a agradecer a você pela sua presença, pela sua participação conosco aqui, nos dando esse direcionamento, esses caminhos, essa luz, porque é muito importante isso tudo que você fala e que a gente possa realmente assimilar isso e procurar prestar mais atenção, porque realmente a vida ela é feita de simplicidade, né? É, A sabedoria ela vem com a simplicidade, exato. para que a gente possa ter uma vida mais plena, mais feliz, mais tranquila, apesar das nossas dificuldades que todos nós temos, porque ninguém está aqui É, a passeio de férias, né? Nós temos as é. nossas dificuldades, É isso mas mesmo, fica Sr. muito mais Pedro. leve. O senhor resumiu. É prestar atenção, é não estar desatento como aquele governante que nem olhou direito e deixou passar. Estar atento e valorizar o simples. Obrigada, viu? O senhor falou em duas palavras, em duas frases, o que eu levei 50 minutos para explicar. Pelo amor de Deus, muito obrigado, querida. A gente só tem que agradecer a você mais uma vez, tá? Muito obrigado pela sua participação. Foi muito importante todo esse seu esclarecimento. Obrigada.